Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje nós estamos meditando o Evangelho que vai falar para nós sobre a pesca milagrosa. E diante deste momento, desta palavra que tem grandes ensinamentos a todos nós, nós devemos pensar primeiro na palavra do Senhor, que diz: avança para as águas mais profundas. Vejam que todas as argumentações que Jesus utiliza no Evangelho de hoje implica de nós um abandono total às mãos dele. Avança para águas mais profundas. No final do Evangelho, depois de obedecerem a palavra, nós vamos ver que os discípulos serão chamados a ser pescadores de homens. Bem, Pedro, no Evangelho de hoje, depois de trabalhar a noite inteira junto com seus irmãos, ele volta frustrado diante de uma pesca que não teve êxito. Mas diante da obediência à voz de Jesus, ele vai experimentar uma abundância profunda. Quando Jesus olha para Pedro, ele diz assim: ide para as águas mais profundas. Pedro obedece e Jesus disse: lançai as vossas redes. Diante da palavra, Pedro vai dizer: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, mas em atenção à tua palavra, nós lançaremos a rede novamente. Quando Pedro diz: nós trabalhamos a noite inteira, ele estava muito mais apostando na sua humanidade do que na voz de Deus. Ele teve que lutar profundamente para vencer todas as dificuldades da vida. Quando nós nos sentimos cansados, desanimados, abatidos, tristes, com vontade de desistir, sem entusiasmo para lutar, nós deveríamos nos apegar a esta palavra. Pedro é este personagem que naquele momento representa cada um de nós. Senhor, trabalhamos a noite inteira. Quantas vezes você talvez já não tem mais argumentações para falar da tua própria vida ou para, de uma certa forma, entender tudo o que está acontecendo à tua volta. Jesus, então, no Evangelho, diz: lança novamente as tuas redes. Então Pedro supera a tentação de sentir-se só para sentir que deve ouvir a voz do Mestre. Pedro tenta superar essa desconfiança, mas obedece. Nós, como estamos agindo diante desta voz de Deus que está conosco e diz: agora vai dar certo, ou confia, luta que eu estarei perto de vocês. Os discípulos terão a missão de salvar vidas, mas para salvar vidas, eles precisarão antes viver essa experiência desta abundância. A palavra de Deus é poderosa, mas é preciso que seja posta em prática para que desenvolva a sua força em cada um de nós. Pedro, ele cumpre a palavra de Jesus imediatamente. Na tua palavra, na tua obediência, no teu nome, eu lançarei a rede novamente. Eu confio na tua palavra, é a tua palavra que me dá vida, Senhor. Tu me afligiste, tu permitiste tantos sofrimentos na minha vida, mas a tua palavra eu confio. Em outra ocasião, quando Jesus vai fazer o discurso do pão da vida, Pedro dirá para o Senhor: Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Vejam que há na história da vida de Pedro esse amadurecimento. Aqui Pedro, quando diz: na tua palavra lançarei a rede, Pedro sai dos cálculos dos seus cálculos pessoais e se atira confiando plenamente em Deus. Toda a força do poder vem de Deus, toda a abundância vem de Deus. Jesus, ele está perto de nós e que nós devemos entender isso. Vejam que no Evangelho, depois de experimentar essa abundância, Pedro se reconhece pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Porque ele viu que muitas vezes as dúvidas geram pecados dentro de cada um de nós. Santo Agostinho, diante dessa experiência que Pedro teve, diante da palavra, ele vai dizer: a palavra de Deus nos ensina a não temer, mesmo que tenhamos medo
e a temer, mesmo quando não temos medo. Temamos, pois, para não temer. Então, é importante nós pensarmos sobre isso. Existe um pensamento também que diz: Deus está sobre mim para dar-me abrigo. Deus está diante de mim para indicar-me o caminho certo. Deus está junto de mim para proteger-me dos perigos, à esquerda e à direita. Deus está à minha retaguarda para defender-me da malícia dos maus. Deus está sob mim para reerguer-me quando caio. Deus está em mim para consolar-me quando estou triste. Basta ter fé, meu irmão, minha irmã, e nós vamos experimentar na nossa vida a abundância de Deus. Que nós, diante dessa obediência, pensemos que obedecer é uma garantia de que Deus nos convida a testemunhar e levar esse chamado a todos os corações. Meu Senhor e meu Deus, despojai-me de tudo que me afasta de Ti. Meu Senhor e meu Deus, concede-me tudo que me conduz a Ti. Meu Deus e meu Senhor, despoja de mim mesmo e faz com que eu pertença totalmente a Ti. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, e que a confiança plena em Deus seja o instrumento da abundância em todas as áreas da nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.